Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo grupo. Eu gostaria também de agradecer o trabalho que foi feito com a ajuda, claro, das obras básicas, com as bibliografias, e também eu pedi ajuda a Charles Kent, que foi presidente do SEI. Ele é francês, né? Morou um tempo no Brasil. Não sei se alguém aqui conhece ele, porque ele viaja bastante. Ele foi presidente do SEI e é um estudioso de Kardec, conhece detalhes da vida dele. Então, ele me ajudou ali, né, nas datas, né, naquela cidade. O que nós vamos falar hoje são 4 partes de Allan Kardec. Do homem, né, da onde ele veio, o contexto de como ele nasceu, como ele se formou, o método que ele usou ali na codificação do Espiritismo, a obra e o legado que ele nos deixou. E se tiver tempo, tem no livro Cartas e Crônicas, tem um capítulo que fala do preparo reencarnatório de Kardec. Então, se tiver tempo, a gente pode falar que é muito bonito. Tá bom? Então, nós vamos aqui conversando, e eu sei que tem muitos estudiosos aqui com a gente hoje, então podemos conversar juntos aqui sobre Kardec. Tá bom? Então, vamos falar quem foi esse homem, né? Ele nasceu como Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele foi um educador, um autor e um tradutor. E depois, mais tarde, ele usou um pseudônimo de Allan Kardec, e nós vamos estudar por quê. E hoje ele é conhecido como codificador do Espiritismo. Ele nasceu dia 3 de outubro de 1804 em Lyon, na cidade do sul da França, no mesmo ano em que Napoleão se coroava imperador. Os pais dele eram Jean-Baptiste Antoine e a Jean-Louise. E o pai dele era juiz, então ele vinha de uma família de magistrados, né, de advogados. Mais tarde ele se casou com Amélie Gabrielle Boudet, e ele faleceu em 1869, né? E está enterrado hoje em Paris. Falava o francês, o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol, também falava algum holandês e também algum grego. Então, tinha um conhecimento bem vasto. Só isso. Só isso. Ele era um cientista e filósofo, e ele se formou pedagogo no Instituto Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, em 1820, né? Ele passou a conhecer sobre espiritualidade em 1855. Só que é um resumo, agora a gente vai olhar aqui um pouquinho mais de detalhe. Agora, veja só, Pestalozzi, né? Vamos ver quem que foi o educador de Kardec, né? Pestalozzi, o nome dele é Johann Henrique Pestalozzi. Ele se formou na Suíça, né? E ele ficou conhecido como educador da humanidade. Ele também foi um revolucionador, né? Um revolucionário, quando chega na parte da educação, né? Então, primeiro que ele começou a educar crianças, porque tinha muita afinidade com o iluminismo. Naquela época, o que era o iluminismo? Ele achava a busca do conhecimento, tinha Voltaire, tinha Rousseau, e Pestalozzi achava que a educação não tinha que ser só da elite, a educação tinha que ser de todos. Então, ele começou, tanto que ele teve só um filho, e o filho dele chama Jean-Jacques, em homenagem a Rousseau, né? Então, ele começou, então, na época ali da invasão da França ali na Suíça, ele começou a educar crianças pobres, e ele achava que o método não podia só educar com a mente, aquela coisa de memorizar, aquela coisa do medo, da punição, como os colégios até batiam nas crianças, era uma coisa muito dura. Ele achava que não, tem que ser uma coisa muito mais harmoniosa, que tem que usar todas as potencialidades da criança. Então, ele começou, e então, desses livros dele, mais tarde, foram os métodos Pestalozzi que hoje nós conhecemos. Ele influenciou Maria Montessori, Jean Piaget, que nós hoje conhecemos né, nos estudos. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, a gente vai olhar e falar, peraí, Marina, mas a minha escola que eu estudei já tinha isso, por causa de Pestalozzi, né? Então, e quem trouxe os estudos de Pestalozzi para o Brasil foi Rui Barbosa, né, que já começou ali a adaptar os ensinos já naquela época. E o inventor do Jardim da Infância também foi aluno dele, né? Então, é importante a gente saber disso para a gente saber o contexto em que Kardec estudou, né? E aí vamos falar tem esse palácio aqui, esse castelo de Verdun, que foi o lugar em que
Pestalozzi montou a sua escola, né, que ele começou em 1804, e era um lugar muito renomado, porque assim, czares da Rússia, reis da Espanha, eram pessoas de muita posse que foram lá. E ele acreditava que a educação tinha que ser, não é só a cabeça, mas também as mãos e o coração, ele fala baseado no amor. Então, as crianças faziam atividades, despertavam a curiosidade, né, para elas poderem fazer perguntas, porque né, antigamente o aluno não podia falar, o aluno tinha que ficar quieto, o professor só falava. Então, eles faziam muitas perguntas, o estudo prático, aquela coisa de ter laboratório, de ter, não sei como que fala, field trips, que eles iam, faziam, viam as coisas, mexiam na botânica, na anatomia. Então, um sistema também colaborativo, que os alunos se ajudavam. Hoje a gente fala de monitores e tudo, então os alunos mais avançados ajudavam os alunos que estavam aprendendo. E também tinha diversidades, porque aqui Kardec conheceu pessoas de vários países, de várias crenças diferentes. Então, tinham religiosos, tinham católicos, tinham protestantes, né? E Pestalozzi acreditava numa religião, né? Porque ele era protestante, ele se dizia cristão, mas ele não queria ser um cristão dogmático. Ele queria ser um cristão que acreditava na ética, que as pessoas deviam ajudar umas às outras, que se vivia aquela religião, né? E por isso que ele ajudava tanto os pobres, né? Então, também tem que eles tinham, os alunos que não podiam pagar, também recebiam estudo gratuito. Então, tinha a diversidade ali, a inclusão e a diversidade, ela estava bem completa, né? Então, pense que uma pessoa nessa época, né? Vamos pensar aqui em 1800, com esse pensamento. Então, claro que Pestalozzi também sofreu muita crítica, né? Porque todo mundo que chega com uma ideia inovadora também tem os dois lados. Mas olha que bacana esse instituto como devia ser, né? Aí vamos falar do Denis Arrivail em Verdun, né? Ele chegou mais ou menos em 1815, tinham mais ou menos 150 meninos ali, de lugares diferentes, como nós falamos, eles tinham 10 horas de aulas por dia, as horas eram uma hora, aí tinha um intervalo e eles tinham outras aulas. E logo, logo, no começo, o Denis Arrivail se destacou. Ele era muito inteligente, ele era muito curioso e ele gostava de estudar. E ele aprendeu naquela época que a educação era a solução para as misérias do mundo, que a proposta era se todos tiverem acesso à educação, o mundo vai ser melhor, né? Com certeza. Então, ele colocou ali, ele tinha também ali uma educação religiosa, né? E ele acreditava nos preceitos cristãos, mas ele discordava dos dogmas, daquilo que vai para o inferno, daquilo que tem que fazer, que é um dia que você come peixe, de uma roupa que você usa, de um lugar que você vai. Ele falou, não, não é uma coisa que a gente, um rótulo, a religião é uma coisa que a gente que a gente usa, são os nossos atos. Então ele colocou muito naquilo. E também a gente não tem comprovação. Diz que ele tinha um relacionamento próximo com Pestalozzi, né? E teve uma época que eles tinham muito mais alunos do que professores, e logo o Kardec começou a já ensinar os mais jovens. Então ele sempre teve uma aptidão para o estudo e para o ensino, desde muito jovem. E ele terminou, está aqui errado, foi na época de 1820, quando ele voltou para a França, e aos 18 aninhos ele publicou seu primeiro livro, que é o Tratado da Aritmética. Então assim, a gente vê que ele era de fato um prodígio, né? A gente não deixa dúvidas da sua capacidade intelectual. E vamos falar do professor Rivail. Ele montou sua primeira escola, então ele ficou tão, assim, ele acreditou tanto naquilo que ele aprendeu, que ele montou a sua primeira escola, depois que, em 1826, então muito novinho, ele foi fazendo tudo aquilo, até que teve uma parte lá que teve a guerra, e porque ele é professor, ele não precisou ir para o exército. Em 6 de fevereiro de 1832, ele se casou com Amélie Goudet, que era uma professora de francês. Olha que interessante, ele casou com uma mulher 9 anos mais velha que ele, né? Assim como Pestalozzi, e ela não era aquela esposa tradicional da época. Ela era sua companheira, ela trabalhava com ele, né? E ela era uma parceira nos estudos e nas atividades. Então era ver que tinha uma coisa bem diferente ali. E a Amélie, depois a gente vai ver mais tarde, que ela teve um papel fundamental na doutrina, né?
E em 1840, infelizmente, o Kardec tinha aberto, o Denizar aqui, que vai, tinha aberto a escola com fundos que o tio tinha investido, mas o tio foi à falência. O tio tinha hábito de jogar, então eles tiveram que fechar a escola. Acho que o Rivail tinha 45 mil francos, ele deu para o amigo investir, meu amigo perdeu todo o dinheiro dele. Então, o que ele fez? Mas não teve problema, porque ele tinha uma capacidade tão grande que ele começou a ser contador em 3 lugares diferentes, ele dava aulas, ele fazia traduções, ele escrevia os livros e ainda dava aulas gratuitas na casa dele, né? Ele dava de química, de física, de astronomia, de anatomia, de outras ciências, e para meninos e meninas, porque ele acreditava que tinha que ser universal, não eram só os meninos que tinham que estudar, as meninas também, né? Então, naquela época, veja só, ele publicou mais de 20 livros, né, que tem o seu nome. Então, logo ele se reergueu financeiramente, porque tinha os livros e tinha o trabalho e as traduções, né? E ele também era contra o monopólio da educação. Ele achava que a educação não tinha que estar só no controle da igreja. Então, a partir de 1850, ele vai ficando um pouco desiludido com isso e ele acaba se afastando do magistério. E foi nessa época que ele começou a se interessar pelo magnetismo. Né? Vamos ver o que estava acontecendo naquela época. É isso aí, né? Franz Anton Mesmer, ele falava do mesmerismo, que ele foi precursor das práticas hipnóticas e descobridor do sonambulismo. Então ele achava que a energia animal ela podia ser transferida e eles começaram a estudar isso. E Kardec, como ele gostava de estudar, ele foi e falou o que se trata, né? Em 1853, Kardec teve um problema na visão. E uma moça em estado sonâmbulo falou para ele que ele ia se curar em 15 dias, falou o que estava acontecendo, e de fato aconteceu. Então ele ficou intrigado com aquilo. E ele tinha um amigo italiano chamado Fortier, que em 1855 ele participou da primeira reunião de mesas girantes. O que eram as mesas girantes? Elas eram, né, aqui você vê uma foto aqui daquela época do jornal, eram essas festas que tinham e as pessoas faziam pergunta e as mesas batiam, né? E uma batida era sim, 2 batidas eram não. Então as pessoas faziam pergunta, queria saber se ia casar, saber da festa, queria saber, né? Aquela coisa toda. Então era uma coisa assim da corte, era uma coisa que distraía e que as pessoas estavam bem distraídas com isso. Aí o que o Kardec fala mais tarde quando ele viu aquilo? Tem 2 coisas interessantes. Olha, aqui em azul são palavras dele. Ele fala: tendo adquirido no estudo das ciências exatas o hábito das coisas positivas, sondei, escrutei essa nova ciência e busquei explicar-me de tudo, porque não costumo aceitar ideia alguma sem lhe conhecer o como nem o porquê. Então, ele é o que? Ele era um estudioso. O que ele foi fazer? Estudar. Porque o que acontecia? Tinham os que se fascinavam com aquilo que achavam engraçado, vamos lá, de que é divertido, ou aqueles que falavam, isso aqui é coisa, né, não sei, coisa do diabo, não quero ver. E ele foi no meio, ele teve a humildade de falar, né, do que se trata. Em 1856, ele recebeu, então, a partir daí ele começou, que nós vamos ver, ele começou a ter esses estudos e ver do que se tratava aquilo. E através de vários médiums, em 1856, ele teve contato com o Espírito da Verdade que falou da missão dele. Falou, olha, você tem uma missão. E também falaram para ele de uma existência que ele teve no século II como druida, que era na Gália, né? Em que ele era um sacerdote. E então ele achou adequado, como ele era uma figura de destaque, como ele conhecia muitas pessoas, e como ele era muito publicado com o nome de Denis Rivail, ele achou mais adequado, então, a partir daquele momento, escrever sobre o pseudônimo de Allan Kardec, que é como nós conhecemos. Então, aqui é a parte do homem, é o nascimento de Allan Kardec. Então, vamos falar do método, né? Porque ele não é só que ele teve contato, o que ele fez? Então, vamos lembrar que o Kardec era o quê? Ele era um cientista. O que o cientista faz? Ele estuda, né? Ele pesquisa. Então, aqui são os passos normais de um cientista. Então, vamos dizer, Newton viu a maçã cair, uma observação.
Aí ele faz uma análise, ele a maçã cai, as folhas caem, o tronco da árvore cai, então ele vê, ele faz uma análise, ele cria uma hipótese. Ele falou, será que existe uma força gravitacional que puxa tudo para o centro da Terra? Ele faz o teste experimental, ele cria um modelo e aí vem a gravidade. Então esse é o processo em que os cientistas estudam. O que o Kardec fez então? Vamos olhar ali, né? Aqui, essa parte, eu não sei quem tenha, qual livro dos Espíritos nós temos, mas a tradução do professor Herculano Pires tem uma explicação muito bonita na introdução, né? Que é bem bonita. E foi essa aqui que ele explica o porquê que o Espiritismo é uma ciência. Porque o que acontecia? A mediunidade não foi inventada naquela época. A mediunidade sempre aconteceu. A gente tem até a Grécia Antiga, os egípcios tinham contato com os mortos. Isso é uma coisa que sempre aconteceu. Mas era uma coisa sobrenatural, era uma coisa mística, era uma coisa que não tinha uma explicação. E também tinham pessoas que tinham aquela mediunidade, mas às vezes só falavam com o espírito, aí a pessoa ia para um caminho errado. Então Kardec foi muito detalhado. Que a primeira coisa que ele fez no se deparar com as mesas girantes, ele teve dois insights. Eu vou voltar aqui, né? É isso aqui. Eu vou falar aqui e depois eu volto. Ele teve dois insights. Que aqui está falando o Livro dos Espíritos, na parte 3 e 4 da introdução, ele explica que ele olhou aquelas mesas e ele falou assim o seguinte: se fosse limitado ao movimento dos objetos materiais, a causa seria física, certo? Porque você pode, com um ímã, se você colocar um ímã embaixo da mesa, você pode mudar uma mesa de lugar. Mas o movimento era muito estranho, porque a mesa voava, a mesa girava, a mesa batia na parede, então era uma coisa que não era organizada. E ele falou, isso é contra as leis da estática, contra as leis da física. Então ele falou, não é físico, né? A outra coisa que ele falou é que as respostas também tinham um conteúdo alto ali, né? Eram respostas profundas. Então, qual foi a conclusão dele? Uma resposta inteligente vem de um princípio inteligente. Não posso estar falando com a mesa. Ali. E ele perguntou, ele falou, com quem eu falo? E a resposta foi, com um gênio ou um espírito, como queira me chamar. Então, olha a lógica dele, que ele falou, se essa manifestação é inteligente, tem um princípio inteligente. Então, olha que bacana. O que ele fez? Ele falou, então, peraí que eu vou voltar com umas perguntas. Ele foi estudar. Ele falou, peraí que eu vou vir mais aqui. E aí, o que ele fez? Voltando aqui no método. Ele começou a trabalhar com vários médiums, né? E ele fala ali, quem lê a introdução do Livro dos Espíritos, ele explica que tinham médios na França, outros países da Europa, até na Polônia, nos Estados Unidos. E ele conseguia escrever e ele começou a ter um critério que depois ele mostra no Livro dos Médiuns. Ele viu, foi olhar a moral da pessoa, ele via como que vinham as comunicações, que tipo que era. Tanto que foi o segundo livro que ele escreveu, foi o Livro dos Médiuns por causa disso. Depois ele fazia uma análise rigorosa de todas as comunicações. Ele não aceitava tudo que falava. E ele tem uma lógica. Ele fala assim, peraí, se você ligar para uma pessoa de um outro planeta e falar só com essa pessoa, como é que você sabe que essa pessoa está te falando exatamente como é que é o planeta? Porque você pode ter uma pessoa que só conhece uma cidade, uma pessoa que é cega, ela não vai saber outras coisas. A pessoa tem as limitações dela. Então, ele começou a fazer, e ele começou outra coisa, a categorização dos espíritos. Pela linguagem, os espíritos mais evoluídos tinham uma linguagem mais nobre, os espíritos menos tinham uma linguagem mais vulgar. Ele começou a categorizar tudo aquilo e fez um controle com as coerências da comunicação. E, por último, um processo científico chamado consenso universal. O que é o consenso universal? Eu faço a mesma pergunta em 10 lugares diferentes, e aí, se 9 são congruentes e uma não é, eu fico com as 9 e tiro aquela. Então, ele começou a fazer esse consenso universal para olhar todas as informações que ele tinha, né? Então, o método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem, por sua própria simplicidade, a garantia de sua eficiência. Isso aqui é o professor Herculano Pires explicando o método dele. Tá? Aí vamos falar um pouquinho, que a gente fala assim, peraí, né? Mas o espiritismo é uma religião, é uma ciência, uma filosofia. Então vamos ver o porquê que isso, como que o Kardec trouxe esses três fatores para o espiritismo, né?
Então, vamos falar o caráter científico, como a gente estava falando, né? O que que é a ciência, né? É uma prática sistemática, um estudo científico através de pesquisa. E ele era um pesquisador. Tanto que ele, no começo, o que ele começa? Com uma tese, o Livro dos Espíritos, porque ele fala o que é alma, o que é corpo, e ele fala espiritualidade, espiritualismo, são termos muito amplos, por isso ele cria um termo chamado espiritismo, que é a ciência do espírito, e o termo espírita para aquele que estuda o espiritismo. Então ele já é cauteloso na definição, que é o que um cientista faz, ele começa na definição. E o que é a ciência espírita? Aqui, voltando ao professor Herculano Pires, que eu acho muito bonito do jeito que ele escreve. Ele fala que o Livro dos Espíritos vem abrir uma nova era ao estudo dos problemas espirituais. E ele chama de divisor de água, porque ele fala até então não existia estudo, existia misticismo, né? Existia o sobrenatural. E ele falou o sobrenatural é o natural. Porque o que é o sobrenatural? Aquilo que a gente não explica. Então, se a gente for olhar as tribos antigas, eles achavam que a chuva era uma coisa dos deuses, era uma punição. Hoje a gente sabe que a água evapora, ela se condensa com modificação de pressão e temperatura e a chuva cai. Ela não é sobrenatural, ela é só chuva. Por quê? Porque nós entendemos. E a mesma coisa que o Kardec fez. Ele não é sobrenatural. Os espíritos estão aqui. O fato de nós vivemos e morremos é natural. E aí ele fala também, e ele fala uma coisa muito bonita, né? Que ele fala que ele se dirige não àqueles que se acham acima de tudo, né? Ele acha naqueles que entendem que ainda, se julgando o futuro pelo passado, eu creio que o homem ainda não chegou no seu apogeu e ainda tem muito que aprender. Então ele fala dessa humildade da gente ter um entendimento que tem muito conhecimento pela frente. Então a gente não pode ter esse julgamento, né? Então ele fala também que aqui, né, nem Deus, nem a religião verdadeira, nem, portanto, o espiritismo tem nada a perder com o avanço da ciência, só ganhar. Então, ele fala que a religião verdadeira é aquela que pode acompanhar a ciência, né? Não tem problema com isso. Porque aquela coisa, lembra que nós vamos falar depois da fé raciocinada, porque naquela época era muito, né, ou certo ou errado, isso vai para o inferno, ninguém podia questionar, ninguém podia. Ele fala, não, a religião, a gente tem que ter religião, mas a gente tem que questionar também. Agora vamos falar do segundo caráter, né? Tem um caráter científico, agora vamos falar do caráter filosófico, né? O que é a filosofia? Em grego quer dizer amigo da sabedoria. É o processo de questionamento e de resolver problemas. Então, aquela discussão crítica, o argumento racional, né? E dentro da filosofia, você tem algumas coisas. Por exemplo, tem o método socrático de Sócrates, que é o método de perguntas e respostas. Como que o Livro dos Espíritos foi escrito? Perguntas e respostas, tá? Então ele é um método filosófico porque ele não quer dizer, ele quer levar o leitor à conclusão, porque ele era um professor. E tem a dialética também. O que é isso? É apresentando argumentos. Eu falo, será que isso é verdade? Né? Eu falo, será que isso aqui é um controle remoto? Bom, ele não é um telefone, ele não é, então um argumento e o argumento leva à conclusão. E se a gente for ver o livro Céu e Inferno, ele é todo na dialética, porque ele não fala o que é, ele fala nós vivemos e morremos, ponto. Ou existe vida após a morte ou não existe, ponto. Se existe vida após a morte, então isso é uma argumentação. Ele leva o leitor a falar, faz sentido. Ou por que eu não pensei nisso antes, né? Então, vamos falar aqui, de novo, voltando ao professor Herculano Pires, o que é a filosofia espírita. Então, ele fala que Kardec apresenta um tratado filosófico, né? Da forma que os livros são escritos, mas é uma filosofia racional, livre de preconceitos, né, do sistema, que ele estabelece o diálogo, porque o diálogo é uma forma de conversa, uma forma de reflexão, né? E aí ele fala também que ele era um professor, então por isso ele não usou uma linguagem técnica. E veja que o mais bonito do Livro dos Espíritos é que todo mundo pode ler, né? As perguntas começam simples, umas são mais elaboradas, mas todo mundo consegue entender por quê. De novo, voltando ali a Kardec, como ele foi criado, né, na escola Pestalozzi, ele acreditava que tinha que ser universal. Né? E durante a vida dele, ele foi encorajado a falar, não fala com todo mundo, deixa só aqui na elite científica, intelectual. Ele falava, não, tem que ser para todo mundo. Tá? E aí, o terceiro ponto, que é a moral espírita, né? Que não dá para separar esse desenvolvimento, porque quem acredita nessa filosofia, quem aceita essa ciência,
vai aceitar que nós temos que evoluir, que nós estamos aqui para nos aperfeiçoarmos moralmente. É a proposta de vida de cada um de nós e contribuir um com os outros. Se a gente acredita nisso, ela tem um caráter moral. Se ela tem um caráter moral, ela passa a ser uma religião, né? Então ele fala que a moral dos espíritos superiores, ela se resume no Cristo, porque uma das perguntas do Livro dos Espíritos é: quem é o maior exemplo da moral que nós conhecemos? E a resposta é V, de Jesus. Né? Então fala que fazer aos outros o que queríamos que nos fizessem, isso é fazer o bem e não o mal, né? Então, que nesse princípio se encontra tudo. Então veja só que aí vem a moral, tanto que mais tarde, quando Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem pragmático na introdução. Ele fala, olha, se tem fatos da vida pessoal de Jesus como homem, se ele era ou não casado, se ele era ou não rei dos judeus, não sei o quê, tem a parte de Jesus que é relacionada aos dogmas que se tornaram fundação da igreja. Tem a parte de Jesus que tem as profecias e tal. Mas tem a parte também de Jesus que fala da moral e do bem. Ele fala, então, se essas três primeiras partes têm controvérsia, vamos focar no bem e na moral, no amor, no perdão, na misericórdia, nas bem-aventuranças, que é o que o Evangelho traz, que é um livro que nos traz muito conforto, né? E por isso que nós falamos tanto do Evangelho no lar. Então, falando aqui da fé raciocinada, não lembrar também, né, que a parte do que ele acha que a fé tinha que ser não uma coisa fanática, mas uma coisa compreendida e absorvida. Então, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é a fé que move montanhas, ele fala assim, aqui o Espírito de José, ele fala, tende, pois, a fé o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega a filha da cegueira, né? Amai a Deus, mas sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Então ele está dizendo, não só acredito o que a gente está falando, saiba o porquê. E ele fala, os milagres são obras da fé, né? Então, e também tem no Livro dos Espíritos, pergunta 838, falando que toda crença é respeitável quando sincera e conduz o homem ao bem. Então o Espiritismo não está dizendo, só quem acredita no Espiritismo vai para o céu, todo mundo vai para o inferno, nada disso. Dizendo, é um caminho, né? Eu sempre digo, e as religiões têm coisas maravilhosas e nós conhecemos pessoas que fazem muito bem em qualquer uma delas, que nós temos muito respeito. Eu digo, o espiritismo é o que mais me toca, é o que mais me serve, é a minha escolha, mas nós temos respeito por todas. E aqui, Kardec falando que a fé inabalável é aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, ele apresenta aqui uma fé, mas uma fé raciocinada. Oi? É tudo muito lindo, sim. Bom, a gente falou do homem, a gente falou do método, agora vamos falar da obra, né? Bom, Kardec, agora a gente já falou não falamos mais de Shivaio, aqui só com Kardec, ele escreveu 17 livros, em que se destaca o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Agora, vamos lembrar uma coisa? Ele conheceu o Espiritismo, os efeitos mediúnicos, pela primeira vez em 1855. Alguém pode me explicar como em 2 anos esse homem publicou o Livro dos Espíritos? Que dedicação, né? Como que pode isso? Eu comecei a estudar agora, gente, eu vou falar para vocês, comecei a estudar de novo. Eu faço um trabalho ruim, pouquinho, mas sofro de passar a noite em claro e não sei o que. Não tem jeito de fazer um negócio desse, não tem jeito. Então, quando eu olho aquilo, eu falo. Então, ele lançou o livro. Então, tem gente que fala, ele está medindo nada disso, ele compilou todo o trabalho dele, ele que organizou, ele que categorizou, ele colocou as perguntas, ele tem os comentários dele ali que são brilhantes, né? Tudo correlacionado, ele vê pergunta 301, vê pergunta não sei o que, tudo relacionado. E ele lançou o livro em 1857. Milhares de mensagens chegando. As cartas. Eu ia ficar louca, ia chorar, não imagina. Então,
é uma coisa incrível. Então, tinham 501 perguntas. Em 1858, ele escreveu, porque lembra que ele tinha preocupação com a mediunidade. Então, ele escreveu um tratado, que é a Prática sobre as Manifestações Espíritas, que foi precursor do Livro dos Médiuns. Depois, ele aumentou esse livro para o Livro dos Médiuns. Em 1859, o que é o Espiritismo, que ele faz também naquele diálogo. Em 1860, ele fez a segunda edição do Livro dos Espíritos, daí com as 1019 perguntas que nós conhecemos hoje. Então, ele incrementou nesse tempo e esgotou em 4 meses. Né? E ele dividiu o Livro dos Espíritos em 4 partes. Primeiro, ele fala das casas primárias, né? Primeira pergunta, o que é Deus, né? Então, e virou a Gênese em 1868. O Mundo Espírita virou o Livro dos Médiuns em 1861. As Leis Morais, terceira parte, Evangelho segundo o Espiritismo em 1864. E, no por fim, As Esperanças e as Consolações, O Céu e o Inferno em 1865. Olhem o tempo aqui, né, que nós estamos falando. Nós estamos falando de um período de 10 anos. Tudo isso que nós conhecemos aqui. Depois, em 1890, teve as obras póstumas. Esse livro foi escrito com escritos que o Kardec tinha deixado, né? Então é uma bibliografia dele escrita com o que ele deixou, e também inclui o discurso que Camille Flammarion fez no seu enterro. Né? Então, o que é a codificação? Veja só, agora, o Kardec ele nunca se achou fundador e base e o sacerdote de uma nova filosofia, nada disso. Ele fala, esses fenômenos sempre existiram. Eu apenas os codifiquei. O que é codificar? É criar um sistema, um código. Então, ele fala aqui, eu vou deixar só a cartilha para vocês, mas o método não pertence a mim. Muito, isso é uma coisa assim de muita humildade, né? Que ele nunca quis ser, ele sempre falou do trabalho e não dele. E aí também, não é só isso, né? Que a gente já estava assim, super impressionado, mas não é só isso. Ainda teve então ele teve a ideia que se ele tivesse um periódico e ele conseguisse colocar assuntos ali correntes, ele ia incentivar o diálogo e o estudo. E ele foi pedir patrocínio, mas aí um amigo achou que era muito risco e não sei o que. E sabe o que ele fez? Em 1858, ele fundou a Revista Espírita, patrocinada por ele mesmo. Ele que patrocinou e ele que redigiu e não perdeu uma edição até o dia da sua morte. E funcionou. A Revista Espírita, até textos que vieram do Rio de Janeiro, ele recebia cartas do mundo inteiro e ele teve que fazer nova tiragem das obras básicas porque esgotou de novo. Então foi muito bacana. E aí, vamos falar da Sociedade Espírita de Paris, que eu coloquei aqui a foto do prédio, que as reuniões eram na casa dele. Mas aconteceu que, com interesse, não cabia mais gente, não tinha como colocar todo mundo, e uma pessoa teve ali a ideia de fazer, por que a gente não forma uma sociedade, um lugar onde as pessoas possam se congregar? Então, ele fundou, em 1858, a Sociedade, como ele ficou parisiense de estudos de espíritas, mas também ele mesmo chamava de Sociedade Espírita de Paris. Primeiro estava no Palais Royal, depois foi para a Rua Sainte-Anne, e mais tarde ele mesmo se mudou para lá, porque ele tinha tanta coisa para fazer, ele não tinha nem tempo de ir para um lugar para o outro. E é interessante que a sociedade era uma sociedade formal, ela tinha presidente, vice-presidente, tinha tesoureiro, tinha secretário adjunto, tinha auxiliar, tinha os papéis ali. E nada mais, nada menos como orientador espiritual, o Espírito de São Luís, né? E ele foi presidente em 1859, ele quis renunciar ao cargo, porque ele queria abrir para outras pessoas, mas não deixaram. E ele também continuou sendo presidente até o dia da sua morte. Né? Aqui, um pouco da biografia de Kardec, só uma coisinha que ele escreveu, que a gente pode ver. Agora a gente vai falar do impacto da obra, né? Então, o Espiritismo despertou interesse no mundo inteiro. Ele foi inundado por cartas, porque esses livros começaram a colocar, a revista também trouxe muita divulgação, e ele começou a ter correspondências do mundo inteiro. Tanto foi uma das coisas que deixou ele muito cansado, é que ele queria responder e ler todas as cartas, e ele tinha muita dificuldade com isso. Também teve as posições contrárias, teve os que chamavam ele de comunista, de obra do diabo, teve um padre que disse que as comunicações espíritas existiam, mas só os espíritos que eram associados a Satã que falavam. Então tinha aquela coisa toda. Então, claro que teve, foi chamado de charlatão, como tudo
que é novo, tudo que é inovador, sempre tem muita coisa. E em 1861, infelizmente, os autos da fé da Espanha mandaram queimar todos os livros de Kardec, mas apesar disso ele nunca hesitou, ele foi firme no seu compromisso e sem nenhum interesse pessoal no seu trabalho, né? Tudo que ele fez foi para deixar E, o seu aliás, legado. diz que é essa queimação no livro é que chamou mais Também. atenção e o povo começou a... Agora que eu quero ler Agora, aquele livro quero ver queimado. Proibido é mais legal, né? É, A gente gosta mais. É. Então, agora, a última parte da nossa conversa, que nós falamos do homem, do método, da obra. Agora vamos falar do legado, né? O que está escrito ali no túmulo dele, que nascer, morrer, renascer ainda e evoluir sempre. Essa é a lei, né? Bom, já lá por volta de 1860, os espíritos falaram que Kardec não teria muito tempo, mas que ele terminaria a obra, né? E em 1865 ele teve o primeiro infarte, né? Assim, episódio cardíaco, nós não sabemos se é infarte, mas e foi chamada a atenção dele, porque ele trabalhava sem parar, dia e noite. Então ele procurou até ter alguns auxiliares, algumas coisas, mas não tinha jeito, ele tinha muita coisa para fazer. E finalmente no dia 31 de março eles estavam de mudança, né? A revista Espírita ia mudar de sede, ele foi receber um caixeiro e ele teve um infarto fulminante e ele morreu. Diz que mais de 1.000 pessoas atenderam seu enterro. Teve um discurso lindo pronunciado por Camille Flammarion, quem tiver interesse está no livro Obras Póstumas. Mais tarde, ele primeiro estava no cemitério de Montmartre, e mais tarde ele foi mudado ali para o Père Lachaise e construíram um túmulo de estilo druida para ele, com a ideia da sua esposa, né? E hoje ele é o túmulo mais visitado do Père Lachaise, lugar onde está Chopin, Balzac, Oscar Wilde, várias pessoas famosas. Esse túmulo é o que está sempre aqui. A gente tem a sua foto aí também, Márcio. Está sempre lindo, florido, assim, Sempre. Né? Bom, a gente tem números aqui que a gente não tem total comprovação, mas a gente acredita que tem mais de 15 milhões de espíritas no mundo, 4 milhões no Brasil, diz que 2% da população brasileira se considera espírita. A codificação está disponível em vários idiomas, em vários países. E até 2017, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, tinha impresso 13 milhões de cópias das obras de Kardec. Então, o legado aí. Agora, eu não sei quem tem o Kardecpedia, o aplicativo, tem no meu telefone. Quem não tem, baixa o aplicativo, porque é muito bacana. Você tem várias línguas, tem todas as obras, incluindo a revista Espírita. E às vezes você pode perguntar e falar assim, onde está escrito sonambulismo? Aí ele fala todos os lugares que está escrito ali. Você pode procurar por palavras, você pode procurar por livro, você pode... É muito bacana. Então, eu sempre quero checar alguma coisa. Que pergunta que era aquilo? O que está lá? Então, lição de casa para todo mundo é baixar o aplicativo. É free. E aqui, né, voltando ao professor Herculano Pires, a verdade prática e ponderável ao alcance de todos, né? Então, o Livro dos Espíritos é um código de uma nova fase de evolução humana, é uma pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. Antes desse livro não havia nem Espiritismo, nem a palavra existia. E 18 de abril de 1857 foi um raio para o mundo, a era espírita, né? Então, aqui é muito interessante que eu achei um estudo, minha mãe fez um estudo do Coen que tinha lá no Batueira, né? Que é o estudo do Livro dos Espíritos. O Coen, que é o Coen? Não lembro. Da mediunidade. Estudo da mediunidade. E eu achei os escritos dela. E ela fez um trabalho sobre Kardec. Minha mãe faleceu em 91, então faz muito tempo. A gente não tem muita coisa dela, mas achei os estudos dela. E nesse trabalho que ela fez sobre o Kardec, ela termina assim, que eu achei muito bonito. Eu coloquei aqui que o Kardec nos mostrou que o sobrenatural não existe, que o espírito é eterno e vivemos em meio de um mundo invisível que age incessantemente em torno de nós. E aqui nós terminamos com Kardec falando, aqui, na verdade é o espírito da verdade, né? Mas era uma coisa que o Kardec falava muito, ele era como professor, ele dizia amai-vos e instruí-vos, né? Então, esse é o legado da doutrina espírita, que está sempre nos encorajando ao autoconhecimento, ao conhecimento das leis, porque quanto melhor a gente conhece as leis, mais a gente trabalha com elas, e a prática da caridade, porque é o que une todos nós, né?
Então, nós temos profundo agradecimento a tudo que Kardec nos deixou, né? Eu acho que se tem tempinho ainda para falar da história, Tem. um minutinho. Então, eu vou contar aqui a história, falar para vocês. Eu não sei quem conhece o Humberto de Campos, mas ele foi um jornalista e ele voltou, quando ele voltou para o plano espiritual, ele começou a escrever livros que tinham muito a ver com a época de Jesus, né? Então, um dos seus livros conhecidos é A Boa Nova, em que ele consegue ver algumas cenas da vida de Jesus e ele escreve algumas passagens muito bonitas. E tem esse outro livro chamado Cartas e Crônicas. Nesse livro, aqui no capítulo 28, ele fala de Kardec e Napoleão. Então, esse livro ele conta de uma reunião. Imagine só que ele fala que dia 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se tornou cônsul da França, então ele estava em si, mostra assim como ele estivesse dormindo, e o Napoleão foi levado em espírito para esse lugar. Agora, eu não vou ler todos os nomes, que está falando que nessa reunião tinham senadores romanos, gregos ilustres, pessoas assim renomadas, fala de Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, Santo Agostinho, Fénelon, Tomás Aquino, São Luís da França. Então, aqui está falando Joana d'Arc, tinha um grupo seleto ali naquela reunião. E também fala de Rousseau, fala de Pestalozzi, fala que todos esses espíritos estavam lá. E Napoleão foi convidado para chegar ali, sentou no meio naquela reunião e ele estava, claro, chocado em o que ele estava vendo, ele ficou calado. E então, daí começaram umas músicas muito bonitas, uma luz. E aqui ele só fala que foi um espírito celeste, mas tudo nos leva a pensar que foi Jesus, né? Que veio ali naquela reunião. E aí esse espírito leva Kardec para Napoleão e diz assim: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé. Ele está apresentando Kardec para Napoleão. Que sobre a égide do Cristo descerá para a terra atormentada num novo ciclo de conhecimento. Né? César, ontem e hoje orientador, rende o culto da tua veneração ao pontífice da luz. Ele está pedindo para Napoleão render culto, reverenciar Kardec. Para só ficar aqui um pouco a dica do nível espiritual que Kardec tinha. Se a gente tinha alguma dúvida, né, aqui acho que mostra. E aí fala um compromisso de auxiliar-te a obra decente. Então, está falando que Napoleão tinha o compromisso de preparar a França para a obra de Kardec. Né? Aí ele fala, olha assim a advertência, porque o que acontece nós humanos? Né? Quando a gente começa a ter sucesso, a gente se acha, né? A gente fica tudo cheio. E olha que advertência. Não acredites que as vitórias das quais foste investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. Quer dizer, nós estamos permitindo que você seja aqui, né? A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade para que te não arrojes os prejuízos da tirania e da violência. Então, aqui eu não vou ler tudo para não ficar muito comprido, mas eu encorajo todo mundo que tiver esse livro aqui, também tem PDF na internet, esse livro é muito bonito, Cartas e Crônicas, e aí fala, né, que novas concepções de liberdade surgirão para os homens, a ciência erguer-se-á para indefiníveis culminâncias, as nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que até hoje encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Então, o apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, aconchegou-o de encontro ao peito e acompanhou bondosamente até regá-lo de volta à carne no próprio leito. Então, Kardec foi ali e mostra que Kardec era como se fosse um orientador de Napoleão. Mas olha que interessante, dia 3 de outubro de 1804, o dia do nascimento de Kardec, foi o mesmo dia em que Napoleão virou imperador, porque mostra aqui
que apesar que esses espíritos que estavam ali ajudando Napoleão, à medida que eles foram reencarnando, a soberba de Napoleão foi aumentando. Então ele foi se desvencilhando daquele envolvimento que ele tinha, daquele amparo. Então, Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado por determinação do alto na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza e na humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Acho que isso resume bem, né, quem ele foi. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada por, né, a gente está sempre estudando e aprendendo um pouquinho juntos. E se tiver alguma pergunta, algum comentário, a gente ainda pode fazer. Eu tenho só um comentário. Eu acho que foi uma das reuniões que a gente fez recentemente. E no grupo a gente fez tipo um testemunho de como mudou a tua vida. Cada um falava como mudou a tua vida depois que você começou a entender e olhar pelo prisma da reencarnação, da sobrevivência da alma e dos postulados do espiritismo. E eu escutei cada um impressionante. Assim, umas mudanças assim, muito, muito fortes. E não tem como, né, a gente não receber toda essa informação, todo esse legado de Kardec, e não... Eu, nos comentários da reunião, falava assim, depois disso, não tem como ser racista, não tem como ser discriminar, não tem como se achar alguma coisa, não tem... São tantas coisas que vão quebrando esses paradigmas sociais que a gente se coloca, onde a gente realmente fica mais leve de levar a vida de uma forma muito mais autêntica, né? Está feliz, eu acho. Toda vez que eu olhar aqui para o Kardec, eu vou já estar diferente. Agora a gente sabe mais ainda sobre Kardec. Marina, parece-me que Allan Kardec é o nome quando ele foi incluído em outra encarnação. Isso. Ele assumiu. Isso, ele achou mais fácil separar, né, de quem ele era, porque para não confundir com os livros de aritmética, química, física. Queria te parabenizar, acho que foi uma ótima explicação, você estudou bastante bibliografia. Eu espero que tenha sido gravada, porque eu acredito que seja uma informação, um conhecimento importante para quem está começando, para quem está no meio, que já está há muitas décadas estudando isso. Fundamental mesmo. Você mencionou numa parte da palestra alguma coisa que me chamou a atenção. Você falou por que tem a parte moral, ela é uma religião. Você pode explicar um pouquinho? Porque chamamos muito de doutrina. E agora você traz para a questão da religião. Eu queria entender um pouquinho o que você falou. Porque a ciência é uma coisa interessante da gente refletir, né? Porque a ciência em si e a filosofia em si, elas não têm um caráter moral. A ciência vai falar, olha, existe uma lei da gravidade, ela não é boa, nem feia, nem bonita, ela é o que ela é. O que a doutrina traz? E teve isso também, né? Uma coisa que a gente não conversou, mas que eu estava falando aqui com o Márcio e com a Cris antes de começar, é que o espiritismo não continuou muito na França, porque teve essa coisa de ficar só nos fenômenos, né? E no Brasil, o Dr. Bezerra de Menezes nunca aceitou separar da caridade do amor, da prática da caridade. E essa prática moral, como vê Jesus como a sua referência moral, ela passa a ser uma religião. Por que é o nome religião? Vem do termo latim, religare, ligar o homem a Deus. Ela liga o homem a Deus, porque ele não separa a existência de Deus. Lembra que o iluminismo era uma racionalidade sem dogmatismo. Então vamos pensar assim, vamos pensar um pouco o que estava acontecendo naquela época. O que fala aqui?
que existia um controle da igreja. A igreja tudo é assim. E acontece assim, a terra é plana, isso acontece, aquilo acontece. Ninguém podia questionar, ninguém podia falar nada a respeito, era o que era. De repente começou o iluminismo. Falou, peraí, as pessoas têm racionalidade, os direitos do homem, né? Eu penso, logo existo, o conhecimento. E o Kardec trouxe os dois. Falou assim, tem esse pensamento, mas não vamos afastar de Jesus, não vamos afastar do bem, não vamos afastar da ética e da moralidade. Faz sentido? Você chamaria o espiritismo de uma religião? A doutrina espírita tem o seu caráter moral, né? Ela tem também tem o seu caráter moral, né? Se você ler ali a pergunta, acho que é 919 do Livro dos Espíritos, que fala que o Santo Agostinho explica o que é o homem de bem, ele fala que quem acredita no espiritismo, acho que o Márcio estava falando disso aqui, quem acredita no espiritismo, primeiro é o conhecimento das leis, porque a gente fala, vamos supor, né? A eletricidade ela pode ser ótima, né? Ela tem aqui, está dando aqui o aquecimento, está dando a tecnologia toda para a gente. Mas se a gente colocar o dedo na tomada, o que acontece? A gente toma um choque. Então, o conhecimento das leis nos permite olhar melhor para ela. Então, a proposta do Espiritismo é, conhecendo as leis do Espírito, nós vamos viver melhor. A vida não está punindo, ninguém está sendo perseguido, ninguém está pagando nada. A gente entende as leis. Propõe o autoconhecimento. Quanto mais eu conhecer daquilo que eu trago em mim, eu posso, quanto mais eu dedicar ao meu aperfeiçoamento, mais feliz eu vou ser, né? Qual que é a pergunta que ele fala das leis naturais? Quando a gente age de acordo com as leis naturais, nós somos felizes. Quando nós desviamos, nós sofremos, né? E a prática da caridade e da lei do amor, que é vinculada à mensagem de Jesus, porque foi a mensagem, um mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Então, se nós incorporamos isso, nós nos chamamos cristãos. Eu não posso falar, eu acredito no amor de Jesus, no amor incondicional, fazer aos outros, e não sou cristão. Então fica difícil de se separar, entendeu? É por isso. Mas é uma boa pergunta, uma boa reflexão. Ele dizia a ciência sem a religião é manca. A religião sem a ciência é cega. O que é a ciência? Observar a natureza, que está pronto. Terminou. O Nivone falou tudo. Só repito. Bem. Muito obrigada. Obrigada.